encerrando hoje uma série de mensagens chamada Permitido para Pessoas Imperfeitas. Se você veio pela primeira vez, nós estamos aqui há 4 semanas, conversando sobre encontros que Jesus teve com algumas pessoas, que pareciam imperfeitas demais para se encontrarem com Jesus. E eu vou ser sincero para você que não foi fácil achar algumas pessoas só, porque tem muitas histórias de encontros de Jesus com pessoas imperfeitas. Essa série é especificamente para quê? Para que pessoas entendam que a igreja ou o corpo de pessoas que formam a igreja é o melhor lugar para pessoas imperfeitas estar. Pessoas perfeitas, Jesus diz assim: eu não vim para pessoas que não estão doentes. As pessoas doentes não precisam de médico. Quem precisa de médico? São as pessoas doentes. Então, essa série foi uma voz na nossa cidade para dizer para as pessoas que, e tem sido gravada e está no YouTube, vai ficar lá, tem pessoas que não são da nossa comunidade que já estão assistindo, para que as pessoas tenham uma certeza: estar aonde Deus está, no meio do povo de Deus, é o melhor lugar para alguém que é imperfeito. Porque existe na nossa sociedade algumas pessoas que dizem assim: não, eu não posso fazer parte da comunidade de Cristo, eu sou muito imperfeito. Mas essa série também tem um outro objetivo: é mostrar para nós que estamos aqui como comunidade, que nós não somos perfeitos. Nós corremos o risco de, em pouco tempo de que andamos com Jesus, esquecermos de que nós éramos imperfeitos e acharmos que nós não somos mais. Por isso, quando nós caminhamos ao lado de pessoas não tão perfeitas como nós temos um pouco de dificuldade. Porém, Jesus não tinha dificuldade em caminhar perto, em tocar pessoas muito imperfeitas, como ele fez com o leproso, em deixar comer na mesa com ele pessoas como Pedro e Judas, bastante imperfeitos ainda ao nosso olhar. Pedro, que foi um dos grandes líderes da igreja de Cristo aqui nessa terra. E a semana passada nós falamos da mulher prostituta, do fariseu que tinha tudo para ser o perfeito, que chamou Jesus para comer na sua casa, e da mulher prostituta que tinha tudo para ser a mulher imperfeita, que Jesus deixa se aproximar dela e que trata Jesus como Jesus deveria ser tratado. E a semana passada nós aprendemos que muitas vezes o fato de nós nos acharmos perfeitos e acharmos que nós não temos tanto pecado assim como os outros, nos faz tratar Jesus de maneira indiferente. E aquela mulher deu um show no fariseu em como se deve tratar Jesus. Ela se derramou, mas ela tinha no seu coração uma coisa, querido: vontade de nunca mais viver aquela vida que ela vivia. Nós vimos na semana passada que ela chegou ao ponto de quebrar o seu vaso de perfume, que fazia dela uma boa prostituta ou uma prostituta cheirosa, e ela quebrou aos pés de Jesus, e ela derramou o perfume aos pés de Jesus. Sabe por quê? Se você não veio, eu vou te dizer. Porque ela estava dizendo assim: eu nunca mais vou voltar para aquela vida antes de conhecer a Jesus. Vou viver o resto da minha vida bem pertinho do meu mestre. E hoje não é diferente. Nós vamos falar de mais um caso complicado. Sinceramente falando, depois de estudar esses casos de Jesus, eu fico pensando assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu acho que se o Senhor Jesus estivesse aqui na terra hoje, montando uma caravana para sair com ele pela cidade, eu fiquei pensando se eu ia junto. Porque olha, o meu coração queria e quer sempre andar com Jesus. Mas as pessoas que andavam perto deles, querido, querida, tá de brincadeira. Vou ler um caso bem simples, você vai perceber. Caso simples.
Mas pensa, ó, o leproso, Pedro e Judas, a mulher prostituta e hoje, para fechar, o endemoniado Gadareno. Você vai ver, tudo gente boa, tudo gente, ó, primeira classe. Top 10 da lista dos imperfeitos de Jerusalém. Se tivesse um jornal em Jerusalém que elegesse os mais imperfeitos, eu te garanto, esses 4 estudos que nós fizemos aqui estaria entre os mais imperfeitos daquele local. Preste atenção, a leitura é um pouco extensa, tente se manter concentrado. Se você quiser ler na sua Bíblia, Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Se não, está aqui na tela. Preste atenção. Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, olha o que aconteceu. Foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Olha a descrição do camarada, preste atenção. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Como é que ele estava então? Pelado. Nem vivia em casa alguma. Mas morava onde? No sepulcro. Sabe o que é sepulcro? Olha só onde o cara vivia. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: Que queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Mais descrição do homem, presta atenção. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue ao cuidado de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Pensa na imagem do cara. Não quer pensar na questão de demônio? Sem problema. Pensa só na imagem do cara. Um cara que já não vivia em casas há anos, que já não usava roupas há anos. Um cara que a polícia prendia. Colocava correntes na mão, mas o cara simplesmente o quê? Arrebentava as correntes. Começou a imaginar a imagem do cara? O último encontro de Jesus nós vamos falar aqui, cara. Pensa com isso. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Legião. Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. E os demônios imploraram a Jesus que lhe permitissem entrar neles. E Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entram no porco, toda a manada se atira no precipício abaixo em direção ao lago e se afoga no lago. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem, de quem havia saído os demônios, olha a nova imagem, estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. E ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse. Preste atenção na cena, no que aconteceu e no que o povo pediu para Jesus. Sai daqui, Jesus! Porque estavam dominados por medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem, de quem havia saído os demônios, suplicava que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhes fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito
por ele. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o entendimento e mais do que o entendimento, com o Teu Espírito para nos ajudar a entender e perceber o que o Senhor quer de nós a partir dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou sincero em dizer para você que essa não é uma das melhores palavras para a gente pregar ou para a gente explicar. É uma história complicada ou não é? Você consegue tentar imaginar a cena de como esse homem vivia? Tem um vídeo aqui para você tentar entender um pouquinho dessa história. Preste atenção no vídeo. Estamos na grande torre no leste do mar da Galileia, em Curse. Essa torre foi construída no passado, mas não sabemos quando. Tem uma sólida base de pedra trabalhada. Talvez seja uma torre de vigia ou uma torre de defesa. Alguns acreditam que seja um memorial à cura do endemoniado. Também nesta área existem tumbas e cavernas, onde o endemoniado pode ter vivido. Isso implica que ninguém estaria vivendo aqui, pois não é normal alguém fazer sua casa numa tumba ou numa caverna. Bem, as tumbas, as cavernas, a torre, juntos formam o cenário daquela história. Estar aqui em Curse, na área de Decápolis, não é difícil imaginar um homem louco, possuído por demônios, correndo nessas colinas, gritando a noite inteira e se batendo com pedras. A Bíblia nos diz que esse homem era tão forte, por causa dos demônios dentro dele, que ele podia quebrar correntes e algemas nos seus pulsos e ninguém conseguia prendê-lo. É aí que aparece Jesus, o Filho de Deus. Os demônios que possuíam esse homem, de imediato temeram Jesus e imploraram para não serem torturados. Jesus expulsou os demônios do homem. Quando os demônios pediram para serem enviados aos porcos, há nisso um grande simbolismo, que se relaciona com o que o porco representava no primeiro século. Eles eram animais impuros para os judeus, e para os gregos eram animais de sacrifício. Para os judeus, o cordeiro é que era o animal de sacrifício, mas os gregos sacrificavam porcos para os seus deuses. É interessante notar que provavelmente aquela manada de porcos era para sacrifício aos deuses gregos. Os demônios então possuíram aqueles porcos e caíram no abismo. A palavra abismo aqui está sendo usada para representar o inferno. A mensagem é essa: os espíritos malignos, em qualquer vida em que atuem, terão como resultado final a morte e o inferno. Preciso te dizer algumas questões, algumas colocações. A primeira dela é a questão da possessão. Nós não vamos fazer um curso aqui hoje sobre possessão, mas eu preciso fazer algumas colocações para que você pelo menos entenda o que estava acontecendo com aquele homem. O que você precisa guardar na sua mente? Aquele homem teve a vida destruída em todas as áreas, na física, na emocional, na de relacionamentos, ao ponto de ter o seu espírito tomado por espíritos malignos. Nós temos falado aqui já há algum tempo que dentro do ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, desde o dia que o ser humano escolheu se desconectar do Criador. A palavra de Deus diz que quando Deus faz o homem, Ele sopra fôlego de vida, e o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Uma vez que o homem escolhe viver longe de Deus, viver a vida distante de Deus, ele inaugura a questão da morte na sua história de vida e esvazia-se o espaço dentro dele, na qual Deus habitava. Ele então faz escolhas. Algumas pessoas fazem escolhas tentando encher de novo esse vazio, que a gente chama de a busca por preencher o vazio interior. Algumas compram demais, outras namoram demais, outras fazem coisas demais, se tornam viciadas em coisas, na busca de preencher esse vazio. Algumas pessoas vão atrás de religiões que prometem preencher esse vazio. Esse homem, ele morava em uma das cidades que formava a Decápolis grega,
E ele, como provavelmente um bom grego, ele buscaria preencher o seu interior como um grego buscava. Os gregos, nós estamos estudando aqui, tanto os de Éfeso como os de Atenas, eles tinham medo dos deuses deles. Eles tinham muitas estátuas dos seus deuses e eles prestavam culto e adoração e serviam sacrifícios vivos aos seus deuses, dos mais diversos animais, principalmente do porco. E quando nós tentamos buscar preencher o nosso vazio com qualquer espírito que seja, nós corremos o risco de deixar entrar na nossa vida espíritos que tomam posse. Fernando, é comum pessoas serem empossadas? Não, não é comum. Tá? Algumas pessoas só chegam a esse nível. É comum pessoas serem influenciadas pelo mal, assim como Eva foi. Sugestionadas a fazer coisas malignas. Esse homem não era só um sugestionado, tá bom? Ele era alguém que tinha sua vida possuída, não por um, mas por muitos espíritos malignos. E ele tinha diversos sinais do que isso tinha feito na vida dele. Mas eu prometo que a nossa aula aqui sobre possessão é só essa. Se você precisar, tem mais dúvida, fale comigo, a gente marca um horário e eu te explico mais. Outra coisa que eu preciso explicar para você é o que é legião. Por quê? Quando Jesus começa a conversar com aquele homem, que não era mais a voz do homem, mas a voz dos espíritos que estavam dominando ele, ele pergunta o nome deles e eles falam, meu nome é Legião. O que é legião? Legião é um agrupamento do exército romano. Os legionários, olha aí a foto de um legionário, por exemplo. Uma legião do Império Romano era formada por mais ou menos 6.000 homens a pé e 720 homens a cavalo. É lógico, para cada imperador ele mudava esse número, mas muito em torno disso. Então, mais ou menos, uma legião era formada por 6.000 cavaleiros, lutadores, por aquilo que eles acreditavam. E a terceira é a palavra abismo. Por quê? Porque na conversa com Jesus, eles dizem para Jesus assim, Jesus, não me lance no abismo. O que é o abismo? O abismo, aqui, é usado para o lugar que Deus criou, para o mal e para todos os espíritos malignos passarem a sua eternidade. Então, o que os seres espirituais que estão naquele homem estão pedindo para Jesus não nos lance ainda no abismo, no lugar que Deus preparou para nós, seres malignos. Basicamente, essas três coisas que você precisa entender para aquilo que é importante e que nós vamos tratar a partir de agora. Primeira coisa que eu queria salientar para você nesse encontro de Jesus com esse homem é que a vida que esse homem tinha, querido, tenho para comigo, que de todas elas era a pior. Nós vimos aqui que o leproso vivia uma vida ruim, vivia uma vida difícil, tinha que viver fora da cidade de Jerusalém, sofria muito contra preconceitos. Não tenha dúvida que o momento que Pedro e Judas passaram ali foi muito difícil. Não tenha dúvida que a vida de uma prostituta naquela época também era difícil. Mas eu tenho para comigo que a vida desse camarada, que a Bíblia nem cita o nome, era muito complicada. Provavelmente alguém que todo mundo tinha medo, provavelmente que alguém que o único lugar que o aceitou foi o cemitério da época. O único lugar que ninguém tinha medo dele era no cemitério. Alguém que já tinha sido preso muitas vezes, porém, nem a prisão o segurava. E eu fico pensando, esse homem provavelmente tinha família. Esse homem provavelmente tinha pai e tinha mãe. Esse homem pode ter tido mulher. E eu fico pensando no mal que ele possa ter causado por nome de sua família, por nome de sua mulher. O abandono que, quem sabe, ele possa ter causado aos seus filhos, eu não sei, a Bíblia não diz. Mas com certeza, de alguma forma, as atitudes que esse homem teve
envergonhou, frustrou a vida de sua família. Eu fico pensando o tamanho da autoestima desse homem. Eu fico pensando o que esse homem pensava da vida. Qual era a perspectiva de vida que ele tinha quando ele via os fogos do Ano Novo? Quando ele via o estouro dos fogos do Ano Novo e ele olhava para o próximo ano, o que será que ele pensava e sonhava para a sua vida? Você já viu os detalhes de tudo o que a Bíblia narrou a respeito desse homem? Mas eu queria dizer para você que não importa a situação que você ou que qualquer outra pessoa esteja, por mais largada que ela esteja, por mais longe da sociedade que ela esteja, por mais mal que ela tenha feito, Jesus não deixará de se aproximar de pessoas assim. A Bíblia nos conta que Jesus faz questão de andar com uma multidão, mas em alguns momentos ele fica tete a tete com algumas pessoas. Preste atenção nisso. Em alguns momentos Jesus para tudo, para a caminhada dele, para a vida dele, para conversar com algumas pessoas. Você acha que essas pessoas são especiais ou não são para Jesus? Jesus nunca vai deixar de se aproximar de você, por mais louca que pareça a sua vida. Porque a vida desse camarada aqui não era das melhores, não. Sinceramente falando, eu acho que olha, Jesus, é o seguinte, vai desembarcando o senhor aí, o senhor vai chegando perto desse povo aí, acho que eu vou ficar aqui no barco, Jesus. O camarada, nem cadeia prende ele, Jesus. O senhor tem certeza que o senhor vai descer aí? Jesus tem. É aqui que eu vou descer. Para Jesus, não existe ser humano tão imperfeito assim. Jesus tem um tempo para você. Na sua dificuldade, na sua luta, na sua angústia, mesmo que não seja tão grande assim como o desse homem, Jesus sempre tem um tempo para você. Não se ache indigno nunca. E não ache que as pessoas que são ruins, que fazem coisas ruins e que estão à volta de você, são indignos. O dia que você sentir a sua autoestima baixando porque você está se achando indigno de fazer uma oração, indigno de levantar os olhos, indigno de não ter conhecimento de Deus, lembre-se que Deus se aproxima de todos que precisam. Ele não faz acepção de ninguém. Jesus sempre tem um tempo para quem precisa. E eu fico pensando o que começa a passar na cabeça daquele homem. Quando aquele homem começa a ver tudo aquilo que o atormentava, tudo aquilo que havia destruído a sua vida, se rendendo aos pés de Jesus, para mim, acontece uma coisa na mente daquele rapaz. Surge uma luz, uma esperança, uma oportunidade que ele nunca mais achava que teria em sua vida. Sabe o que Jesus é para a nossa sociedade, querido e querida? Sabe o que Jesus é para aquelas pessoas que estão à nossa volta, para mim e para você? É a luz para todo tipo de escuridão. Por mais corrupto que o nosso país seja, por mais difícil que seja viver num país com governantes tão destruidores como são os nossos, e não perdem quase em nada para os imperadores romanos, Jesus, ao encontrar comigo e com você, pode abrir no nosso caminho uma luz de esperança. Por mais que eu e você olhamos para trás e para toda essa história que nós vivemos e esse tempo de crise, e ouvimos pessoas falando que só em 2021 que as coisas vão melhorar. O meu Jesus e o seu Jesus pode ter encontros comigo e com você
e abrir para nós uma luz aonde as coisas estão difíceis. Por mais que você olhe para a sua conta bancária, para a sua profissão, para a sua vida enquanto profissional e ache-se um nada, e veja que o tempo está passando e você não consegue progredir, e às vezes você escuta isso das pessoas para ajudar. Eu e você podemos ter um encontro com Jesus, que pode iluminar uma luz no meio da nossa escuridão. Não importa a situação que você viva, querido, na sua família, na sua casa, com os seus filhos, com os seus pais, eu e você não podemos perder isso de vista. Porque essa pessoa que nós estamos lendo a história dela aqui, ela não tinha mais esperança nenhuma, ela não tinha mais possibilidade nenhuma, a sua vida já estava morta antes de morrer. Ao ponto dele já estar vivendo no sepulcro. Você já viu falar da história de alguém que foi para o sepulcro antes de morrer? Era a história desse homem. Era alguém que já estava extremamente adaptado com a morte, mesmo vivo. Muitas vezes o sofrimento na nossa vida é tão grande, querido, que nós começamos a nos adaptar com a morte na nossa vida. Nós começamos a olhar para as histórias das pessoas que estão ao nosso lado, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, e em algumas áreas nós falamos assim, é assim mesmo, não tem jeito. Já tentaram fazer de tudo comigo, já tentaram me prender, já tentaram me amarrar, mas não tem jeito. Você conhece pessoas que você conversa e as pessoas dizem assim, não, isso aí é assim mesmo, não tem jeito. Todas as vezes que nós falamos que algo que nós precisamos e nós queremos e que é bom para nós, não tem jeito, é porque a escuridão se apagou de vez nessa área da nossa vida. Lembre-se que todas as vezes que você tirar um tempo para ter um a sós com Deus, todas as vezes que você tirar um tempo para ter um a sós com Jesus, existe a possibilidade de surgir uma luz em meio à escuridão da sua vida. A sua esperança pode ser renovada. Um novo tempo pode estar preparado para você. Fernando, mas o que vai ser de alguém que há muitos anos anda pelado pela rua? Aonde está a dignidade desse ser, Fernando? O que vai ser de alguém que há muitos anos mora dentro de um sepulcro? Imagine a imagem que as pessoas tinham dessa pessoa. Porém, Jesus transformou completamente a vida desse homem. Alguém que a polícia não resolveu o problema. Alguém que os líderes da sociedade não resolveu o problema. Alguém que os médicos da época não resolveram o problema. Todas as vezes que você se deparar com uma situação que os médicos não resolvem, que as polícias não resolvem, que os governantes do nosso país não resolvem, lembre-se de uma coisa, Jesus resolve. O que a nossa nação precisa não é de uma política melhor, não é de policiais melhores na rua. A nossa nação precisa de cristãos que vivam no nosso país. Verdadeiramente cristãos. Que aonde chegam, todo tipo de opressão, todo tipo de malignidade venha se dobrar ao nome de Cristo que nós carregamos. Nossa nação está desse jeito, porque a igreja cristã aqui no Brasil não tem sido uma igreja cristã. Porque aonde Cristo chega, a realidade muda. Aonde Cristo chega, a realidade muda. Eu e você somos chamados a dar continuidade na obra que Jesus fez. E não venha se achar, eu não tenho o direito de me achar impuro demais para participar da obra de Jesus. Sabe por quê? Porque até o endemoniado gadareno começou a fazer parte do time de Jesus, depois dessa história aí. Eu acho que se o dia que eu chegar para Jesus e falar assim, ó Jesus, esse negócio de estar na sua missão, de iluminar o mundo, de iluminar o lugar onde eu estou, é muito para mim. Eu acho que Jesus vai olhar para mim e falar assim, lembra do endemoniado gadareno? Se não foi muito para ele, por que é muito para você?
Aquela reportagem que nós lemos ali narra ruínas daquela cidade onde existiam igrejas cristãs. E a Bíblia não fala que Jesus passou ali mais nenhum tempo, só mais um momento na segunda viagem dele para aquele lado, onde ele expulsa mais demônios. Provavelmente era uma cidade que tinha muitos casos desses. Mas esse rapaz aqui foi o primeiro missionário que Jesus instalou ali naquela cidade. Poucas horas de conversa, grande transformação, um novo homem se levanta e vira servidor de Jesus naquela cidade. Uma pessoa que sai de um momento de extrema treva, um momento que a pessoa não consegue erguer os olhos e ver luz nenhuma, e em pouco tempo se transforma em um iluminador de sua casa, de sua família e de toda a cidade na qual ele vivia. Ah, Fernando, não tinha igreja lá? Não, querido, era ele e ele. E antes de ontem ele era o endemoniado que morava no túmulo. E agora ele era o cristão que iluminava a cidade. E aí, me explica, como é que essas coisas acontecem? O que Deus pode fazer através da sua vida e da minha vida? Às vezes nós nos achamos impuros demais, indignos demais, complicados demais. Querido, complicado era esse rapaz aqui. Outra coisa que me chama a atenção no texto é a fala dirigida a Jesus e o reconhecimento que Jesus tem. O texto que nós lemos diz que os seres que estavam naquele homem, ao se dirigir a Jesus, dizem: o que queres tu conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E eu quero dizer para você por que pessoas ficam perto da igreja, pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, pessoas se aproximam de Jesus, a multidão seguia Jesus, e por que nem todos eram transformados? Por que nem todos tinham a vida tão impactada como a desse homem? Porque nem todos reconheciam essa verdade. Tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu e você podemos achar Jesus um bom mestre, um bom ensinador. Eu e você podemos achar como os antropólogos acham, os filósofos acham, que Jesus foi um bom homem e que deu bons ensinamentos. Querido, Jesus não veio aqui na terra para ser um bom homem e nem para dar bons ensinamentos. Muitos outros homens, Sócrates veio, Aristóteles veio, Platão veio, e Gandhi veio, e muitos homens vieram aqui e fizeram isso. O ser humano não precisava disso. O ser humano precisava do Filho de Deus. Porque todo ser humano ia morrer. Porque todo ser humano era pecador. Não tinha a possibilidade de nenhum grande conhecimento grego preencher o vazio de dentro do ser humano. O que esse homem está dizendo é o seguinte: eu fui grego por muito tempo, as religiões gregas me ensinaram a servir a lua, e o Platão, e não sei quem mais, e ter uma boa filosofia, e Atenas tinha os melhores pensadores da época, mas ninguém resolveu o meu problema. Eu já fritei porco, já queimei cachorro, já matei bicho, já fiz o sangue escorrer, já levei ídolo para casa, estátua para o outro lado, e fiz de tudo para preencher o vazio interior, e olha o que eu consegui: 6.000 demônios pelo menos, que estão me atormentando, destruindo minha vida. Mas hoje, chegou perto de mim, não somente um grande pensador, não somente um homem inteligente, mas chegou o Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu e você podemos ler a Bíblia, eu e você podemos ler as histórias de Jesus, ficar fascinados com a história de Jesus, porém nunca, na história da nossa vida, dobrar o nosso joelho e dizer o que esses demônios disseram: tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és Jesus que é desde o princípio. Tu és Jesus que colocou todos esses planetas em órbita. Tu és Jesus que fez o sol, que fez a terra, que fez o mar, que fez cada espécie de ser vivo que existe nessa terra. Tu és Jesus. Se tem alguém que sabe como as coisas funcionam, querido, é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Se tem alguém que tem poder para criar do nada, é Jesus.
Filho do Deus Altíssimo. Eu e você precisamos aprender a reconhecer Jesus, Filho de Deus, perto de nós, em todos os momentos. Sabe por quê? Porque a nossa oração muda. A nossa maneira de ver a vida muda. A maneira de nós acreditarmos na transformação das pessoas mudam. A maneira que eu muitas vezes tenho de sentar meu pequeno bumbumzinho na cadeira e ficar esperando as coisas acontecerem e esse mundo mudar, muda. Porque agora eu ando com Jesus, que não é qualquer um, é simplesmente o Filho do Deus Altíssimo. E tudo o que existe de treva na minha vida, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode regenerar, Ele pode transformar os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, Ele pode mudar a minha história, Ele pode trocar as palavras da minha boca, eu posso falar coisas erradas e Ele pode mudar, Ele pode me fazer um servo do Senhor, Ele pode me fazer aonde eu entrar ser luz e transformar a realidade de onde eu estou. Mas muitas vezes, vou ser sincero com você, eu não quero. Muitas vezes eu falo assim, Jesus, faz o seguinte, muda o básico. Faz uma transformaçãozinha básica só, que eu já estou feliz, Senhor. Faz o seguinte, dá só uma maquiada no feinho, deixa eu só melhorzinho um pouquinho. Faz o seguinte, eu estava pelado, eu fico de roupa. Eu era meio bruto, assim, com raiva, agora eu só vou dar uns gritinhos. E Jesus, eu era muito doido, agora eu vou só meio doido. Jesus, não faz isso nas nossas vidas, queridos. Não é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Ele faz porque muitas vezes nós só queremos que Ele faça isso. Mas o que Ele quer fazer é o que Ele fez na vida desse homem. O homem estava vestido na frente dele, inteiro novamente, totalmente consciente de si, pronto a se levantar e a servi-lo por onde ele passasse. Eu e você precisamos entender um pouco mais o que é reconhecer que Jesus é o nosso Deus, está perto de nós e é Filho do Deus Altíssimo. Muitas das minhas orações, querido, eu não faria. Muitas orações que eu já fiz na minha vida eu não faria se eu tivesse plena certeza. E eu colocasse em prática essa frase. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, está perto de mim, está diante de mim. O poder de Jesus vai além. Os animais eram sacrificados para que pessoas se relacionassem com Deus. As religiões, querido, são especialistas em fazer rituais para aproximar pessoas de Deus. Se tinha um povo que era especialista em fazer rituais ou estudos, o gnosticismo é a procura de chegar às divindades ou a Deus ou ao máximo possível a partir do conhecimento. Nascido na Grécia, eles tinham escolas dos epicureus e tudo mais, e Atenas era um grande centro. As 10 cidades da Decápolis eram grandes centros de busca de conhecimento. E eles faziam de tudo para chegar perto dos seus deuses. A grande questão, querido, que eu e você precisamos entender é o seguinte: nós não precisamos fazer nada para ficar perto de Jesus e para perto de Deus. Ele já fez tudo por nós. Nós não temos uma pequena dignidade para nos levantarmos e falarmos assim: não, eu procurei a Deus, eu fui atrás de Deus. Não, Deus enviou seu Filho aqui na terra, Ele nos procurou, Ele se aproximou de nós, Ele trouxe o reino de Deus próximo de nós. Nós não temos condição nenhuma de buscar a Deus e de procurar a Deus. Todo tipo de rito criado pelo ser humano é religiosidade pura. E vai levar o homem a uma vida morta, de cumprimento de regras, porém, de espiritualidade zero. Esse homem que nós acabamos de ler a história, ele não estava nas práticas religiosas de ninguém, nem do judeu e nem do grego.
Se você pegasse todas as listas de códigos religiosos da época, esse homem não tirava nota e para passar em nenhum. Porém, um encontro dele com Jesus mudou a história de sua vida. E ele se transformou em um grande homem que plantou igrejas onde ele vivia. Espiritualidade é você reconhecer que você não tem o que você faça, não tem o que eu faça, que possa nos aproximar de Deus. Não, Fernando, e se eu der esmola para os pobres? E se eu fizer uma boa ação? E se eu fizer oração 3 vezes por dia? Querido, tudo isso vai aliviar a sua alma, vai deixar você feliz e vai confortar o seu coração. Mas a Bíblia nos diz, querido, isso eu não posso sair dela. Só tem uma forma que te liga a Deus. É o dia que você reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, na sua vida. Você pode frequentar igrejas como a nossa comunidade, você pode frequentar outras que gritam mais alto, outras que gritam mais baixo, outras que são escuras, outras que são claras, outras que fazem religiões que fazem de um jeito, outras que fazem de outras. Todas elas tentativas do ser humano de se aproximar de Deus. Mas a Bíblia diz que só tem uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. A mesma forma que esse endemoniado gadareno teve. Ainda que cheio dos espíritos malignos, reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Isso ele está dizendo, é o único que pode me ligar de novo ao Deus que um dia o ser humano se desligou. É o único que pode preencher de novo o vazio dentro de mim. E aí a depressão vai embora. E aí toda a tipo de mal que existe dentro de nós vai embora. E aí a raiva vai embora. E aí toda a maledicência vai embora. E as pessoas nem sabem muitas vezes o que aconteceu. Mas é um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. As pessoas voltaram, não gostaram muito, deram uma dura em Jesus. Olha que interessante o que a religiosidade faz. Olha que interessante o que todo o pensamento grego dos filósofos faz. Aqueles homens que criavam porcos, muitos deles para ser sacrificado a deuses, ficaram mais preocupados com os porcos que morreram do que com o endemoniado gadareno, que agora era um novo homem, que agora estava vestido, que agora estava totalmente transformado na sua lucidez e na sua oportunidade de ser alguém na vida. Olha que interessante. Como nós temos a capacidade de nos alegrar com coisas. Olha como nós temos capacidade de nos alegrar com aquilo que nos dá dinheiro, com aquilo que nos move, com aquilo que nós dependemos para viver. Mas temos dificuldade, às vezes, de se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida daquele que está do nosso lado. Sabe por que Deus te chama para conviver numa comunidade como essa? Não é porque Deus está aqui e não está em outro lugar, não, querido. Você poderia estar em muitos lugares e ter encontros com Deus maravilhosos. Mas é simplesmente, diz a palavra de Deus, para que nós possamos ver o quão grande é o amor de Deus. Quando você olha para essa pessoa que está do seu lado e você começa a ver a transformação de Deus na vida dela, você começa a falar assim, como o amor de Deus é tremendo, é maravilhoso e muda a nossa vida. Porém, eu e você vivemos numa sociedade altamente individualista, que tem matado a possibilidade de você e eu vermos aquilo que Deus quer fazer e pode fazer na vida das pessoas. A única coisa que a gente quer saber é do nosso próprio umbigo. A única coisa que eu quero saber é, Jesus, cadê os meus porcos que estavam aqui? Filho, filha, o endemoniado está ali, ó, sarado, curado, de roupa, transformado. Eu não quero saber, cadê os meus porcos? Como é que eu vou fazer para sacrificar para os deuses agora? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que vai ser de mim? Meus porcos foi tudo embora. Nós, infelizmente, muitos de nós corremos o risco de nos tornarmos cristãos
de termos um certo encontro com Cristo, mas não abandonar os nossos porcos. Não abandonar a nossa inteligência e achar que a nossa vida vai ser mantida pelo nosso estudo, por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós buscamos, pela beleza da vida que nós vemos. Nós precisamos entender o que esse rapaz entendeu. E eu acho que para ele é mais fácil entender isso do que para nós, porque ele não tinha nada. E eu e você temos algumas coisas. O problema dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época é que eles tinham muita coisa para poderem se dobrar aos pés de Jesus e dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eles conheciam bastante. E às vezes o nosso conhecimento atrapalha. Eu não estou dizendo que não é bom, querido, que você deve fazer faculdade, que você deve estudar, que você deve buscar crescer profissionalmente, que você deve buscar ter dinheiro, guardar dinheiro em momentos de crise, que você deve querer o bem da sua família. Eu não estou querendo dizer nada disso. Só estou querendo dizer uma coisa: o dia que você se encontrar com Cristo, por favor, eu e você precisamos entender isso. Pegue tudo isso, deixe de lado, encontre-se com Cristo, como esse rapaz se encontrou. Diga: Cristo, tudo que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho, todo o dinheiro que eu tenho, toda a filosofia de vida que eu tenho, tudo o que eu estudei até aqui agora, não me ajudou em nada em me conectar de novo com o Criador. Eu preciso de Ti, que és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, para mudar a minha vida e me reconectar com o Criador. Só isso vai poder mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Ah, não sei não, Fernando. Querido, se não fosse assim, a Grécia tinha sido o povo mais perto de Deus do mundo. Nunca se teve tantos livros, tantas bibliotecas e tanto conhecimento cultural como tinha na Grécia Antiga. Porém, não era isso que nós vimos. Era um povo idólatra, cheio de medo de Deus. Tudo o que eles achavam, eles faziam uma estátua para agradar os seus deuses. Buscavam de todas as formas preencher os seus vazios. E o máximo que conseguiram foi escrever bons ditados, boas palavras. Porém, a maioria deles já estavam na Bíblia pelo menos há 4.000 anos. Tem muita gente que reverencia Sócrates, Platão, e muito do que eles falaram já estava na Bíblia há 4.000 anos. E as mesmas pessoas falam assim: não, mas a Bíblia é um livro chato, é um livro quadrado. Só para você perceber, não tem o que nós façamos que nos aproxime de Deus. O homem estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Tudo o que aquele homem precisava para recuperar a sua dignidade, Jesus fez. Tudo o que você precisar para recuperar a sua dignidade, Jesus pode fazer por você. Tudo o que você precisar, não pode ser na sua saúde, na sua família, Deus pode fazer por você, nos encontros que nós temos com o nosso Jesus. Lembre-se disso. Não há trevas que fique perto de Jesus. E para terminar, me chama muita atenção uma frase em todo esse texto que nós lemos. Sabe qual é? Aquele homem, depois de limpo, de roupa, bonitinho, em perfeito juízo, olha para Jesus, reconhece que Jesus é o seu Senhor, que transformou a sua vida, que transformou a sua história. Começa a sonhar de novo com a vida, começa a sonhar em como vai ser o amanhã, começa a ver novas possibilidades. E ele diz para Jesus: Jesus, já sei, tem um lugar no barquinho para mim? Porque esse povo aqui é um povo ruim, é um povo que não quer o Senhor aqui, mas o Senhor transformou a minha vida. Faz o seguinte, Jesus, quebra um galho aí, arruma uma passagem para mim entrar no barquinho e ir embora com o Senhor daqui. Eu fico pensando assim: se tem uma coisa que eu faria se eu fosse Jesus entra, filho, você vai ser o testemunho aqui no barquinho, que beleza saber que o Senhor estava tudo destruído sua vida e agora está feliz. Você lembra o que Jesus falou para ele? Não, querido. Não. E eu fico pensando assim: por que será que Jesus não quis que ele entrasse no barquinho e fosse com ele?
Por que será que Jesus não deixou aquele homem, agora transformado, nova criatura, bonitinho, roupinha nova, totalmente em si? Por que Jesus não deixou ele entrar no barco e ir com ele? O que você acha? Que motivos Jesus teria para não deixar? Mas Jesus diz assim: filho, não vai não. Você vai agora para a tua casa. Você vai sair daqui agora e você vai para a tua casa. Você vai voltar para o lugar aonde você envergonhou. Você vai voltar para o lugar onde as pessoas perderam noite de sono por causa de você. Você vai voltar para o lugar onde, quem sabe, seu pai e sua mãe choram todos os dias, porque ele queria um futuro melhor para o seu filho. Você vai voltar para o lugar onde os vizinhos da sua família tiram sarro de você e da tua casa todos os dias. Você vai voltar para o lugar onde a sua cidade todos te conhecem como aquele que não tinha mais jeito. E você vai contar a todos eles o que eu fiz por você. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Filho, você pode ir levar a minha luz aonde eu não vou. Filho, eu vou sair daqui, vou pegar o meu barco, vou para outra cidade e eu e meus discípulos levaremos a minha luz lá. Agora, quem vai levar a luz para a sua casa? Quem vai iluminar as trevas da sua família? Quem vai iluminar as trevas dos seus vizinhos, dos seus bairros, da sua cidade? Filho, você não vai comigo no barco, não. Você vai ficar aqui. Você vai para sua casa. E você que ninguém acreditava mais, você que todo mundo tinha medo de você, você que era um bruto, maluco, cheio de raiva, louco, doido, tinha atitudes impróprias, nas horas impróprias, andava pelado pela rua, você vai ser o meu instrumento nessa cidade. Você vai ser quem o meu pai vai usar para transformar a história de vidas aqui nessa cidade. Você vai chegar lá, vai abraçar seu pai, abraçar sua mãe, dizer, olha, eu fiz muita coisa errada, mas a partir de hoje eu sou uma nova criatura, porque agora há pouco ali eu tive encontro com Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e Ele mudou a minha história. Ele tirou de mim todo o tormento, toda a situação difícil, toda a tristeza, toda a humilhação, tudo aquilo que eu fui de ruim na vida, ficou ali atrás, num encontro que eu tive com Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E a luz começou a chegar na casa dele, na cidade dele, porque até hoje existem ruínas de igrejas cristãs naquele lugar, sendo que Cristo só passou rapidamente por aquela cidade 2 vezes. Provavelmente esse homem foi o maior missionário da história daquela cidade. Isso é o que o meu Jesus pode fazer através da sua vida, querido. Isso é o que o Jesus fez na minha vida. Você não tem ideia das transformações que Ele pode fazer o dia que você se tornar um vaso moldável, transformável, facilmente mudado nas mãos de Cristo. A Bíblia diz que Deus é o oleiro e eu e você somos vasos como os de barro. E Ele quer mudar a nossa vida, transformar a nossa história.